A última coisa importante nesse momento para a gente falar de função é que não basta, quer dizer, não é que não basta, mas assim, eu não tenho só como opção informar algo para uma função. Eu também posso fazer a função devolver, retornar informações. Como assim? Por exemplo, né, até trabalhando com esse exemplo aqui que a gente fez de área retângulo, né, vamos fazer alguma coisa parecida, por exemplo, para círculo. Quando a gente fala de círculo, a gente tem algumas informações diferentes. Eu vou criar aqui já duas células de uma vez. Vamos criar aqui, por exemplo, para informe o raio. E aqui vai ser recebido o raio. Legal. Essa função agora que a gente vai criar aqui para círculo, ela vai não apenas calcular a área, por exemplo. A gente pode fazer uma função que calcula a área e também o perímetro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma função, inicialmente vai ser retorna a área, vou chamar assim. Então essa função, eu vou chamar retorna área círculo, alguma coisa assim. O que essa função ela vai fazer? Ela vai ser muito parecida com a do vídeo passado. Essa função, ela vai justamente receber o raio que eu informei ali, né, o raio, eu vou chamar aqui de R, né, só para... Não, vou deixar raio aqui e ali vai ser R. Por enquanto ela vai ser bem parecida com tudo que eu fiz antes. Para eu calcular a área de um círculo, eu preciso pegar o π, que é 3,14. Se eu quiser, eu posso até criar uma variável π, né, isso funciona direitinho. E a área vai ser π vezes raio. Só que, diferente do vídeo anterior, eu não vou apenas calcular a área dentro da função e mostrar dentro da função. Eu vou retornar, eu vou calcular essa informação e devolver ela fora da função. Como assim, Lucas? Isso está estranho. Mas fica tranquilo que vai fazer sentido. Do jeito que está aqui, por exemplo, vou rodar esse código, se eu informar o raio 2, lembrando que eu não posso esquecer de converter o raio, né? Então vamos converter ali o raio, igual a gente fez várias vezes. Do jeito que eu fiz aqui, não aconteceu nada. Quer dizer, não é que aconteceu nada, não mostrou nada. Por quê? Porque eu rodei essa função aqui, retorna área círculo, ele calculou a área do círculo e não fez nada com ela, porque eu não pedi para mostrar, eu não pedi para fazer nada, só calcular e pronto, acabou. Só que agora eu vou criar uma variável aqui, área, e fazer essa área receber o cálculo de área que foi feito nessa função. Caramba, Lucas, mas como é que essa variável área vai receber o que essa função calculou? Para isso, eu vou usar uma outra palavrinha-chave ali que se chama return. O que o return faz? Ele faz um copiar e colar, mas no sentido inverso. Enquanto na lista de parâmetros aqui eu copio Ctrl+C nesse raio e colo nesse R, o return faz diferente. Ele vai dar Ctrl+C nesse cálculo que eu fiz aqui depois do return e cola para a variável ali que recebe da função. Então o return, ele retorna esse valor aqui que eu calculei na função, ele retorna para a variável. Então aquela variável ali vai receber a área que eu calculei e eu posso mostrar, por exemplo, a área é essa área que foi calculada dentro da função. Vamos rodar a função ali primeiro, porque eu modifiquei a função. Vamos rodar ali, informe o raio. 2. E olha lá, a área é 12,56. Caramba, qual foi o fluxo todo aqui? O que foi tudo que aconteceu? Informei esse raio, fiz o cálculo e tudo mais, e passei esse raio para dentro da função. Então esse raio foi recebido por esse parâmetro R ali. Eu peguei esse R, multipliquei por π, que é 3,14, vezes 2 vezes 2.
3,14 vezes 2 vezes 2 dá 12,56. Esse 12,56 que foi computado ali, o 12,56, ele é retornado, né, copiado e colado para essa variável área. Então aquela variável área ali já tem guardadinho dentro dela o valor 12,56. E aí ele mostra a área é e apresenta a área. O ponto é que da mesma forma que uma função pode ter dois ou mais parâmetros, informações sendo passadas, eu também posso retornar duas ou mais coisas. Como assim? Vamos modificar essa função agora para ser retorna área e perímetro. E aí, para organizar um pouco melhor, eu vou apagar aqui. Vou criar uma variável A de área que vai ser π vezes R, legal. E vamos criar também um P de perímetro. O que vem a ser o perímetro? O perímetro ele é justamente essa soma do que seria a circunferência, como se fosse o lado, o tracinho que marca todo esse círculo. O perímetro vai ser 2 vezes π vezes o raio. São fórmulas prontas da matemática, não vamos nos preocupar muito com isso, não. E agora vamos retornar ao mesmo tempo as duas coisas. Vamos retornar a área, vírgula, o perímetro. Então agora são duas informações sendo retornadas que vão ser recebidas aqui. E como são duas informações sendo retornadas, eu vou precisar de duas variáveis para receber elas. Então vai ser área, vírgula, perímetro. Caramba, o que aconteceu agora? Eu computei a área e o perímetro. Agora, esse A de área que está sendo retornado vai ser copiado e colado para essa área ali, que é essa variável que eu defini, que está recebendo dessa função retorna área e perímetro círculo. E esse P que eu calculei, ele vai ser copiado o valor dentro dele e colado para aquela variável perímetro que eu defini ali. Então, agora eu tenho tanto informação entrando e muitas informações saindo da função. E eu posso criar ali a área é e um outro print, o perímetro é. E ali vai ter passado ali naquele print essa variável perímetro. Bom, como eu fiz muitas modificações aqui, vamos rodar essa função com todas essas mudanças que eu fiz aqui e vamos rodar também esse código. Olha lá, informe o raio. Vamos colocar 2 de novo e deu tudo certo. Ó. A área é 12,56, 12,56. O perímetro deu igual. Vamos rodar de novo então com um valor diferente, só para a gente ver que foram dois cálculos diferentes de fato. Então, informe o raio, 3. A área é 28,25 e vários 9s ali, porque justamente por eu estar trabalhando com números reais, ele tem uma precisão ali de casas decimais muito grande. E o perímetro deu um valor diferente. Por quê? Porque o perímetro foi 2 vezes 3,14 vezes o 3, que dá 18,84, 18,84.